Boa noite a todos. Boa noite, pelo menos para nós que estamos aqui gravando agora, mas bom dia, boa tarde, no momento em que vocês estiverem vendo. Mais uma vez, é uma felicidade enorme a gente poder estar juntos, mesmo que à distância, mas com os nossos corações sempre próximos. Então, aproveitando essa nossa reunião, eu peço àqueles que quiserem nos acompanhar, nós vamos iniciar esse nosso diálogo de hoje pedindo a Deus, nosso Pai Criador, todo amparo, para que possamos, através dos ensinos do Evangelho, através do ensino daqueles que são exemplos de vida para todos nós, que possamos nos fortalecer diante da vida, que possamos fazer as mudanças necessárias a cada um de nós, para que consigamos evoluir junto com o nosso querido planeta. Pai amado, fortalece-nos nessa noite, para que cada um de nós, absorvendo a lição que iremos ouvir, possa aplicá-la no nosso dia a dia, melhorando-nos cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o sofrimento. A ideia é trazer um pouquinho uma visão, eu não digo contrária ao que a gente habitualmente comenta aqui, mas que a gente também reflita sobre uma abordagem um pouquinho diferente do que é o sofrimento. Inicialmente, vamos recordar o que nós conhecemos, o porquê que nós sofremos, de onde vem o nosso sofrimento, de onde vêm as nossas dores, de onde vêm as mazelas que passamos pela vida. O Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós que as nossas dores elas podem ter duas origens. Ou as suas causas atuais, dos nossos momentos de aflição, ou as causas anteriores, atuais da nossa encarnação presente. Então, ou seja, resultado, o nosso sofrimento, a nossa dor, daquilo que fazemos nessa existência. Se de repente eu tenho uma existência onde eu não me movimento, não pratico esportes, eu sou uma pessoa sedentária, é natural que eu vá ter um problema de coluna, um problema no joelho, obesidade, problema de pressão, problema cardíaco, e são inúmeros problemas que eu posso adquirir em função de uma atitude minha do presente. Essas são as causas atuais das nossas aflições. De parte delas, pelo menos, desses problemas que acabamos de citar. Depois a gente passando para os problemas sentimentais, problemas psicológicos e tantos outros, que acabam acontecendo em função da minha atitude, das minhas atividades, ou talvez até da minha falta de atitude em determinadas situações recentes. Agora, um outro lado da dor, da aflição, do sofrimento, ele pode ser analisado também em situações onde, vamos pegar um exemplo clássico, uma criança recém-nascida, que já nasce com um problema de saúde muito grave. Nós vemos muitas vezes crianças que nascem sem determinados membros, não desenvolvem, ou com uma doença muito grave, que acaba muitas vezes até vivendo por pouquíssimo tempo. Ela não teve tempo, digamos assim, de cometer algum ato falho nessa existência. Ela não tinha decisão sobre a sua vida física, ela não tinha vontade física para errar e daí sofrer pelas suas consequências. Assim como nós vimos agora há pouco. Então, quando passamos por situações desse tipo, habitualmente o que nos leva a crer? Que aquilo pelo qual passamos nessa situação, ele é proveniente de existências anteriores. Logicamente, daí é necessário que nós tenhamos um conceito de outras vidas, de outras existências. Que o princípio da reencarnação ele seja um princípio claro na minha vida. E aí eu começo muitas vezes a entender situações, mesmo que não sejam extremas como essa da criança, mas situações onde eu procuro controlar o meu comportamento na vida atual, sou uma pessoa que não tem vícios graves, que procura agir em conformidade com aquilo que acha que é correto.
e às vezes passamos por situações difíceis. Ou seja, nessa existência eu me esforcei ao máximo, mas mesmo assim as intempéries acabam aparecendo no meu caminho. Aí também demonstra para nós a necessidade que nós temos de resgatar débitos passados. Como inúmeras vezes nós já conversamos juntos. Quando eu analiso a minha existência atual, e eu sei que a vida ela é uma evolução constante. Hoje eu sou melhor do que ontem. Então aquela evolução ela é constante. E hoje serei pior do que eu serei amanhã. Se eu tenho esse conceito em mente, eu sei que a minha condição de hoje, que ainda é uma condição falha, uma condição onde eu erro, onde eu faço pessoas sofrerem, na grande maioria das vezes, não por vontade própria, mas por inabilidade, inaptidão em determinadas situações, em saber tratar com determinadas coisas, por pressão exterior ou pressão interior. Se hoje eu sei que ainda eu tenho esses problemas, por lógica, há 2, 3, 4 encarnações anteriores, eu era muito pior do que hoje. Estando pior do que hoje, e aí é importante que a gente dê uma paradinha de leve e analise, estando pior do que hoje, e nós não somos, eu não sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa ruim, hoje eu estou uma pessoa boa, uma pessoa ruim, porque não é estático, a coisa anda, ela muda, ela evolui. Então, estando ruim lá atrás, logicamente que eu magoei pessoas, eu criei situações onde pessoas sofreram por minha causa, e muitos deles irão querer cobrar essa dívida. E aí a gente tem as situações em que passam encarnações e encarnações e existe aquela cobrança constante. Nós vemos nas casas espíritas, vemos nas igrejas católicas, evangélicas, em outras religiões que também tratam com essa questão da pessoa estar sofrendo, obsidiada, perturbada, ou seja lá, os termos que se utilizam, que as pessoas buscam uma casa de oração, buscam uma ajuda com alguém mais experiente, para cuidar justamente desse processo obsessivo, que nós tratamos assim dentro da doutrina espírita. E que o processo obsessivo, no seu cerne, na sua base, ele tem a ver com cobranças do passado. Por isso que é importante, quando nós falamos de dor e sofrimento, nós não nos colocarmos no papel única e exclusivamente de vítimas. Difícil? Sem dúvida. Quando nós sofremos, a dor ela é muito forte, nós nos sentimos realmente lesados por aquilo e nos sentimos como verdadeiras vítimas. É a visão clássica de quem acredita numa única existência. Eu sou uma pessoa tão boa, eu dou cesta básica para quem precisa, eu trato as pessoas com respeito, com educação, faço aquilo básico que todo ser humano devia ter a obrigação de fazer e sofro. Se a minha visão é de uma única existência, eu vou imaginar que eu sou vítima. Sendo vítima, eu provavelmente vou acreditar que alguém está errado para me fazer sofrer. E esse estar errado por nos fazer sofrer, nós atribuímos muitas vezes isso a Deus. Ah, mas Deus ele é injusto comigo. Como é que Deus pode deixar uma criatura sua sofrer sem motivos? Deu para a gente entender como é que é a visão daquele que crê numa única existência? Agora, quando buscamos o entendimento numa pluralidade de existências, nós começamos a enxergar a lógica da justiça divina. Num processo obsessivo, como dissemos agora há pouco, quando eu hoje passo e sofro, eu estou resgatando erros passados. E aí a gente começa a entrar na nossa conversa de hoje, quando eu falei que a gente ia buscar entender o sofrimento de uma forma diferente. Quando eu tenho o entendimento
de uma pluralidade de existências, enxergo que eu lá atrás cometi erros, fiz pessoas sofrerem, eu não começo a perguntar, mas por que eu sofro? Porque isso desencadeia inúmeros processos e muitas vezes sem resposta para a minha cabeça atual. Mas eu começo a perguntar, para que eu sofro? E é interessante porque eu procurei fazer uma correlação com esse tema dentro do que a gente tem de conceito da doutrina espírita com a psicologia clínica de Jung. E Jung fala justamente para nós isso, que quando você começa a perguntar por que sofre, a gente começa a verificar que o nosso interior ele começa a fazer questionamentos que ele não tem resposta. E aí ele começa a cair em processos depressivos, em síndromes que acabam pegando o ser humano e tirando ele do seu equilíbrio. E a gente começa a verificar também que no que a doutrina espírita traz para nós, quando eu mudo, vamos perceber um pouquinho, eu mudo só o foco da minha pergunta. Não porque eu sofro, ou porque eu sei. Eu tenho coisas lá atrás que provavelmente influenciam no meu sofrimento de hoje. Mas o mais importante que a psicologia clínica hoje ela mostra e que a doutrina espírita nos traz tão claramente é para que o meu sofrimento? Aí eu começo a explicar. Para que o sofrimento serve na minha vida? Ele justamente vem para me fazer crescer. Tanto o sofrimento, que o sofrimento acaba sendo uma consequência das dores, mas essa minha forma de enxergar que tudo aquilo que eu passo tem uma necessidade lógica, eu começo a melhorar na minha existência. Porque eu não começo a enxergar as coisas que acontecem comigo algo sem resposta. Não, elas existem porque elas têm que dar uma chacoalhada no meu ego, por exemplo. Todos nós temos um conceito de que o nosso objetivo maior é a felicidade plena, não temos? Nós não buscamos a felicidade? Não achamos que a felicidade, de repente, é o nosso objetivo máximo de vida? E, no entanto, nós conseguimos ser plenamente felizes? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? A gente não quer aqui dizer de forma alguma, falar, não, mas o Luiz chegou e falou que a gente não tem que ter o objetivo mais de ser feliz. Não, devemos sim buscar a felicidade. Mas como a psicologia clínica mostra para nós, buscar a felicidade, mas plenamente conscientes de que ela faz parte da nossa existência, assim como faz o sofrimento, a dor, o desespero. Como convive conosco a vontade de querer ser uma pessoa boa, de ajudar, mas também, concomitante à nossa existência, nós temos ainda orgulho, a vaidade e tantas outras coisas que são inerentes ao ser humano, que nós ainda estamos tentando aprender a nos melhorar. Mas elas fazem parte da nossa vida. Então, por que Jung falava para a gente com relação a não ter a felicidade plena como objetivo principal? Porque senão a gente deixa de tratar as situações, os reveses, com naturalidade, e quando a felicidade ela não é plena, nós caímos na depressão. Deu para entender por que a preocupação disso? E o que a doutrina espírita traz para nós? O que ela mostra para nós? Quando ela explica que as aflições elas têm as suas causas ou em momentos atuais ou em existências anteriores. Ela mostra justamente que existe um motivo para que eu esteja passando por períodos difíceis. E nós estamos há quase 2 anos de pandemia no mundo. Preocupados ainda, porque agradecidos pela redução de casos de óbito, de problemas com Covid, que a redução foi muito grande, a gente tem aí isso em grande parte devido às vacinas que foram já aplicadas em boa parte da população. Mas, no entanto, a nossa preocupação ainda persiste, o nosso cuidado ele tem que ser pleno. Eu estou aqui falando com vocês sem máscara para que vocês me entendam. Estava com ela até agora há pouco, até pouco antes de começar a gravar.
Mas aqueles que estão aqui ao meu lado, nos ajudando para que isso vá ao ar, estão todos com pleno cuidado com a sua máscara, garantindo que não haja aglomeração para que a gente possa estar aqui bem, exemplificando aquilo que é da nossa responsabilidade na existência atual. Fazendo isso, esse motivo de sofrimento eu não vou levar para existências posteriores, porque eu ajo com responsabilidade. Então, o porquê do sofrimento? Porque tem causas no passado. Agora, para que o sofrimento? Para que com essas causas eu aprenda e não cometa pelo menos o mesmo erro lá para frente. Então a gente começa a perceber que é importante que eu conviva assim com as coisas que são contrárias. Nós somos seres limitados. Existe isso aí, inclusive meu filho esses dias estava comentando com a gente, ele segue um rapaz que ele é campeão mundial de memorização. Vocês acreditam que esse rapaz ele tem problema de memória? Não é uma coisa interessante? Aí a gente começa a escutar o porquê disso. E numa das entrevistas ele fala, ele sempre foi uma pessoa com problemas gravíssimos de memória. Entretanto, ele precisava, ele ia estudar, ele estava fazendo universidade, ele não podia confiar apenas na memória dele, ele começou a estudar processos de memorização. A gente tem isso hoje à nossa disposição. A educação para nós hoje é uma ferramenta mesclada então com a tecnologia, é uma maravilha. E esse rapaz começou a estudar processos de memorização dos mais variados. Hoje ele é campeão de memorização, uma pessoa que tem problemas de memória. Então a gente começa a estudar aí, então, que determinados problemas que ocorrem na nossa existência, eles acontecem para que eu desenvolva mecanismos individuais para que eu aprenda a driblar o problema e a dificuldade. E o sofrimento para nós, ele é essa ferramenta. Porque quantos de nós, vamos parar um pouquinho e pensar profundamente em cada um de nós. Quantos de nós, se não fossem os problemas, nós estaríamos hoje ainda na condição que estávamos há 10, há 15 anos? Eu não teria melhorado, vamos olhar o campo profissional, não teria melhorado o meu emprego. Se a concorrência, a dificuldade, os problemas não viessem a exigir de mim melhoria, que eu estudasse, que me preparasse tecnicamente, eu ainda estaria na mesma condição técnica que eu estava há 10 anos, por exemplo. Se a dor não me afligisse, eu não teria buscado, por exemplo, uma casa espírita que hoje me coloca numa situação em que ele está me ensinando a me melhorar para desenvolver melhor o meu futuro e ser merecedor de um mundo melhor. Se eu simplesmente não me incomodasse com isso, eu estaria na minha casa hoje, sentado num sofá, lamentando da vida, reclamando dos problemas e continuaria sempre assim. Seria essa pessoa reclamona, igualzinho o desenho do Lípido Hardy lá antigo. As minhas referências são de quem nasceu na década de 60, então talvez alguns aí conheçam. Ó céus, ó vida, ó azar. A gente se vê às vezes assim, reclamando da vida. Mas aí a gente para e reflete, raciocina. O que eu estou fazendo para mim? Eu quero resultados diferentes? Quero. Então eu tenho que tomar hoje atitudes diferentes. Fazendo, realizando, cometendo os mesmos atos, as mesmas atitudes, os meus resultados continuarão sendo os mesmos. Ah, mas eu quero ter uma vida mais tranquila, mais confortável. Eu quero ter uma vida melhor, ter uma casa melhor, um carro melhor. Nós buscamos isso no nosso dia a dia, é normal. Nós só não podemos ser escravos disso. Mas nós buscamos. Quem de nós não busca uma condição de vida melhor? No entanto, se eu quero uma condição de vida melhor e não mudo o que eu faço hoje, como é que isso vai acontecer? É matemático. 1 mais 1 é 2. Nunca vai ser 3. Ele só vai se transformar em 3 se eu colocar mais 1 na soma. Esse mais 1 é o meu esforço. Esse mais 1 é a minha busca
pela minha reforma, pela minha melhoria, seja ela no campo profissional, seja ela no campo sentimental. Problemas conjugais, por exemplo. Se nós temos problemas, o marido, a esposa, problemas de relacionamento, e constantemente a gente vive brigando, e a gente sempre comete as mesmas ações, os mesmos erros, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos continuar brigando até o fim da vida. Quem for primeiro vai estar no caixão levando bronca, porque a gente não fez nada de diferente para modificar aquilo. Então, num determinado momento da vida, parece que algumas coisas acontecem para dar um chacoalhão na gente, falar, peraí, se sempre se brigam por situações diferentes, opiniões diferentes, vamos tentar mudar um pouquinho? Quem sabe eu cedendo um pouco, outra parte cedendo um pouco, a gente começa a se compreender melhor e o resultado vai ser um resultado melhor, a gente vive em harmonia. E a questão igualzinha do conforto, se eu quero conforto, eu tenho que me esforçar para adquirir esse conforto. E aí no campo espiritual da mesma forma. Na doutrina espírita falamos muito com relação à reforma íntima, a reforma interior. Ela nada mais é do que essa mudança que eu tenho que fazer espiritualmente para que lá na frente, vindo um mundo melhor, um mundo de regeneração, eu possa sair daqui preparado e estar pronto para assumir a minha existência nesse mundo melhor. Se eu continuar igualzinho eu estou hoje, sem me esforçar em me melhorar, com os mesmos defeitos e problemas, eu vou persistir nesse mundo que me encontro atualmente. Percebemos então o quão complicado é se você não começa a mudar a pergunta: por que eu sofro e para que eu sofro? É importante que a gente perceba isso. Os motivos do passado nós sabemos. Principalmente nós que estamos dentro do campo da doutrina espírita, se você pegar as obras de Kardec, basicamente se você pegar aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai te mostrar claramente esses motivos de sofrimento, por que a gente recebe hoje aquilo que é resultado do nosso passado. Nós estamos recebendo hoje nada mais do que aquilo que nós praticamos. Agora, o que eu vou fazer com isso é que vai ser o nosso objetivo daqui para frente. Para que eu sofro? Para que existem as dores? Para que existem os obstáculos no meu caminho? Nada acontece para nós se não tiver um objetivo justo, claro. Ninguém passa pelo que não precisa. Se eu estou passando por um período, aquele período de sofrimento, de dor, de qualquer coisa que não nos faça bem, ele tem um objetivo claro à nossa frente. Nem sempre nós estamos abertos a conseguir entender o objetivo, a clareza daquilo que nos é colocado. Por isso que a percepção ela é muito importante. E aí a gente cai, para que a gente finalize, estamos chegando ao nosso tempo final, o conhece-te a ti mesmo. É tão importante que eu consiga analisar as minhas atitudes, analisar os meus atos. Toda noite, a gente fala à noite, mas isso pode ser em qualquer momento do dia, que eu tire alguns segundos para analisar como é que foi o meu dia. Como é que está sendo a minha semana? Como é que foi o meu mês? Como é que está sendo a minha vida? Em determinados momentos, eu tenho que parar e refletir no que eu fiz de bom até agora. Eu estou com quase 60 anos. São 60 anos de vivência. O que aconteceu na minha vida até hoje? Será que eu fiz algo de relevante? Que eu possa sair dessa existência de cabeça erguida e falar, não, eu fiz algo que foi importante para a humanidade. Mas Luiz, algo de importante para a humanidade, isso são poucos que fazem. São pouquíssimos que fazem. Mas qualquer pequena atitude que eu tome, pensando no meu próximo, eu estou agindo pela humanidade. Que eu seja desses poucos, que a gente acha que são poucos, mas que na realidade eles estão espalhados aos montes por aí. Principalmente hoje, em momentos difíceis como passamos.
Se a gente parar para olhar, são inúmeros irmãos nossos que estão arrecadando alimentos, que estão levando para famílias que estão desesperadas, pais de família que num determinado momento perderam seus empregos, pessoas com dificuldades sem ter onde morar, estão recebendo hoje muita ajuda de irmãos que estão empenhados no amor ao próximo. A gente precisa abrir os nossos olhos para que a gente enxergue definitivamente que eu sofro, que eu sinto dores, que eu passo por dificuldades, mas que também eu tenho à minha frente a decisão de como eu quero o meu futuro. Cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Como será a minha vida daqui para frente? Lembra aquele programa que tinha na televisão, Você Decide? Hoje cabe a cada um de nós. Nós iremos decidir o que nós queremos para o nosso futuro. Queremos ser felizes? Vamos buscar essa felicidade. Mas claros, conscientes, como Jung falou para a gente na psicologia, como a gente viu dentro da doutrina espírita, que convivemos sim com dores, com dificuldades, com problemas, e que eles são ferramentas para a nossa reforma interior e para a nossa melhoria íntima. Obrigado a todos. Mais uma vez a gente agradece por estar aqui junto e convido para que a gente termine esse nosso bate-papo de hoje agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Pai bendito, ampara, Senhor, a cada um daqueles que nos ouvem nessa noite. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãozinhos, encarnados ou desencarnados, principalmente aqueles recém-desencarnados, que possam estar sendo bem recebidos pelos seus familiares, amigos que hoje se encontram na espiritualidade e que possam sentir nesse momento a nossa vibração de paz e de amor. Ampara, Senhor, a essa nossa casa de trabalho, ao nosso querido Centro Espírita Apóstolos do Bem, que possa continuar nos alojando, nos abrigando, para que aprendamos cada vez mais tudo aquilo que o Evangelho traz para nós de bons exemplos. Ampara os nossos lares, Senhor, a cada um daqueles que se encontram nos aguardando nesse momento, a todos aqueles que estão ao nosso redor, nossos amigos, irmãos, vizinhos, e que possamos buscar sermos melhores a cada dia que passa. Despeça-nos, Senhor, em paz em mais essa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Muita paz a todos.